Então, eu vou já abrir esse negócio falando o seguinte. Vocês conseguem identificar, por exemplo, o que está impedindo de você ter o resultado que você gostaria de estar tendo já no seu negócio? É uma pergunta, então eu vou perguntar e aí vocês levantam a mão quem se identifica com isso aqui. Quem consegue já saber ou já sabe o que está te impedindo de você realmente dar os resultados que você almeja ter no seu negócio? Então eu vou entender que ninguém sabe. Legal. Existem muito mais do que isso, mas eu preferi anotar as que eu realmente acredito que são as mais importantes e relevantes para nós aqui hoje. As 15 características de uma mente passiva. Pergunta, alguém sabe aqui o que é mente passiva? Quem sabe? Então quem não sabe, todo mundo, né? Irmãos, assim ó, tudo que você é passivo é aquilo que você não é exatamente. É aquilo que você se conforma, é aquilo que você aceita, sabe assim? É um problema isso para nós. Então vamos lá. E dentro dessas 15 aqui, eu já me identifiquei com várias delas, né? Então, é assim, não basta nós nos identificarmos assim, Luísa, dessa daí todas, metade. Tá, mas e aí? Faz o quê com a informação? Então, ó, a primeira, eu vou falando e vocês, na hora que eu vou perguntar e vocês vão levantando a mão. E depois eu falo para vocês por que foi importante vocês levantarem as mãos, tá? Agora é o total ativo mesmo, gente. Esquece o passivo. O medo, a primeira característica de uma pessoa que tem a mente passiva. O medo sempre domina rapidamente. Exemplo, eu viro para o Thiago e falo assim, Thiago, apareceu um negócio para você fazer no seu segmento. Amanhã nós vamos lá. Ele imediatamente fala assim, eu não tenho funcionários, eu nem sei o que ela vai falar, mas eu não tenho funcionário suficiente, eu não tenho espaço suficiente, eu não tenho técnica suficiente. Viu? Rápido assim. E normalmente ele não vai, viu? Ele vai falar, Lu, não dá para esperar um pouquinho? Tem outro cara para você chamar no meu lugar? Eu tenho uma pessoa que está mais preparada do que eu. Então vamos lá. O medo domina rapidamente. Levanta a mão quem que percebe que quando aparece uma oportunidade assim, o medo domina. Segundo, fica confuso na hora de tomar decisões. Nunca sabe exatamente o que quer. No começo, quando nós começamos aqui, tinha uma pessoa que, eu não sei se vocês lembram desse episódio, que eu perguntei o que cada um fazia. E essa pessoa, ela respondeu pelo menos umas 4 ou 5 coisas que ela fazia. E depois, eu conversando com ela, ela falou para mim, eu não consigo crescer em nenhuma delas. Lembra da história do clínico geral? Eu, irmão, sinceramente, eu não duvido da capacidade e inteligência de ninguém. Mas nós temos que entender que o ser humano, ele é limitado. Você não consegue pensar em 10 coisas ao mesmo tempo e executá-las com perfeição. Por isso que isso me incomoda quando alguém fala assim, eu faço 3 coisas. Mas no mesmo segmento? Não, completamente diferente. Uma coisa é você entender de algo, outra coisa é você ter que executar aquilo ali sozinho, que era o caso dela. Eu falei no começo que não ia dar certo, pela visão empresarial, e realmente não deu. Então não tem esse negócio de, nossa, a pessoa... Não é porque não tem como, irmãos. Nós temos que... Primeira coisa, reconhecer, né? Isso aqui que eu vou falar parece pejorativo, mas não é. Isso aqui, aliás, isso aqui me preocupa muito quando a pessoa tem e ela não identifica que tem e nem resolve também. Tem a vida emocional desequilibrada. Lembra que eu falei que, profissionalmente falando, coração ele só atrapalha? Lembra da história? Eu vendi para minha melhor amiga, não vou cobrar.
O meu sócio é brother, ele fez alguma coisa errada ali na empresa, mas eu não vou falar nada, porque vai que a nossa amizade fique balançada. Pô, essa pessoa eu tenho um grande estima. Quem sou eu para falar com essa pessoa? Isso é emocional. Isso é emocional. Quem tem a vida desequilibrada emocionalmente falando? Nesse quesito que eu acabei de falar aqui. Levanta a mão. Sempre faz as escolhas erradas. Abre parênteses. Porque nunca é você que toma a decisão final. Você sempre deixa para alguém tomar a decisão por você. Tem um impasse ali, você fala, não, eu acho que é melhor a pessoa falar, a pessoa resolver. Graças a Deus. Essa é terrível. Busca sempre o que é mais seguro. Gente, essa aqui eu abri até um parênteses. E vocês não fazem essa carinha aqui não, porque eu vou falar a verdade, eu duvido que não tenha essas pessoas aqui. Sabe por que eu tô falando isso? Primeiro porque eu já tive experiências com pessoas aqui, que eu levei nesse item aqui. Não foi uma, não foi duas, não foram três. E nessa hora aqui, ó, falou, então, por que, irmãos? Assim, não tem problema nenhum isso. Primeiro, se é o seu primeiro negócio, isso é normal. Se você nunca quebrou, normal. Por que eu falo isso? Quem anda de moto, quando está tirando carta, eu não ando de moto, mas 90% das pessoas que eu conheço, principalmente homens, né, falam a mesma história. Quando você está aprendendo a andar de moto, você anda a 20 por hora, você é todo certinho, você tem medo de cair, se machucar, quebrar a moto. Pode ver, irmãos, a maioria das pessoas que andam de moto, que são novos de carta, você nunca vai ouvir essa história, eu caí, como eles falam, né, eu tomei um rola, porque eles são mais prudentes. Esses que você vê, que vocês veem aí caindo, rolando, de carta, porque ele adquire uma confiança, então ele acha que ele pode acelerar, ele passa naquele espacinho, ele faz, ele começa a ser imprudente. A autoconfiança dele o deixa imprudente. Então assim, essa parte aqui do mais seguro acontece o seguinte. Por que ele não anda prudentemente então o tempo todo? Porque, irmãos, isso é questão de experiência. Dificilmente você vai ver alguém abrindo um negócio, por exemplo, qualquer coisa, qualquer empreendimento, que a pessoa, ela vai sempre começar ali, ó, deixa eu ver quanto que eu tenho, ela faz cálculozinho, ela não arrisca muito. Então o resultado dela sempre é aquilo ali. Quando você vira para ela e fala assim, você vende quanto? Hoje eu gasto R$100 para conseguir 150, R$200 por mês. Aí você vira para a pessoa e fala assim, que tal agora ganhar 5 mil? Esse salto, ela já acha muito para ela. É a mesma coisa de você falar para a pessoa que está tirando a carta de moto, dá uma esticada, ele vai falar, eu não me sinto seguro para isso. Qual que é o ponto positivo e negativo? Por que eu fiz eu dei esse exemplo? Porque todas as vezes que a sua insegurança for maior do que o desejo que você tem de crescer, ou até mesmo da sua própria capacidade de crescer, você não vai sair do lugar. Eu conheço pessoas, irmãos, que perderam grandes oportunidades, que chegaram investidores até a pessoa. Parece surreal isso que eu vou falar. Se não fosse tão real, eu não diria hoje aqui. Investidores chegaram na pessoa e falaram assim, olha, você tem muita experiência, o seu negócio é muito bom no mercado. Eu acredito que dá para dar uma alavancada. E a pessoa falar, eu não me sinto seguro. Irmãos, ela simplesmente falou que não queria. O que ela não queria? Para mim, o que ela quis dizer para mim? Ela não queria mais dinheiro, ela não queria abrir filiais, ela não queria ter mais clientes. É isso que ela respondeu. Ela não respondeu com essas palavras, mas foi isso a resposta dela, entendeu? Então esse busca sempre o que é mais seguro enquadra essa pessoa, entendeu? Tá errado, Luísa? Irmãos, eu assim, quando você trabalha CLT, você entra numa empresa e você sabe que você vai ser vendedor, gerente, diretor e CEO. Acabou aqui, irmãos. Tá tudo bem.
Só que quando a pessoa ela fala assim, ó, eu comecei a empreender, eu quero empresariar, eu quero escalar, eu quero ganhar o triplo do que eu ganhei, senão eu teria ficado trabalhando lá com o meu patrão, por exemplo. Aí não fica um negócio esquisito quando a pessoa fala isso e aí você fala, então, mas vamos crescer e ela tem medo? Tem que corrigir, não tem? Porque alguém já ouviu uma história assim? Olha, Pastor Rubens, o senhor é um ótimo funcionário, eu, dona da empresa, falando para ele, o senhor é um ótimo funcionário, você chegou na última escala da empresa, agora eu quero colocar o senhor como dono. Alguém já viu isso? Não, gente. Entendeu? Porque existe ali um limite. Agora, quando você empreende, você é empresário, você está indo no ilimitado. Aí é onde entra aquela questão todo multimilionário, quando você vai, por isso fala multimilionário, o cara não tem um negócio só, uma empresa só. Ele vai pipocar em outras empresas, em outros segmentos, que às vezes nem é o ramo dele, mas ele estudou aquilo ali e financeiramente é legal para ele. Ele tem que, no mínimo, entender, né, irmãos? O mínimo daquele negócio também, né? Não necessariamente você precisa atuar naquilo que você tem como parceiro. Por exemplo, eu posso hoje entrar em parceria com alguém da área da estética e nunca ter me estudado estética, entende? Mas eu estudei o mercado, eu estudei os clientes, e de repente é alguma coisa que me brilha os olhos. Mas eu não preciso ir lá estudar estética para poder entrar num negócio desse, por exemplo. Tá? Mas o mínimo você tem que entender, para você não levar bola, né, irmãos? 7, conta segredos para quem não deveria. Nossa, Luísa, mas o que isso tem a ver com o empresário? O que isso tem a ver com o empreendedor? Então eu vou te falar. Você nem concretizou o negócio, você está no caminho da negociação e você vai lá e conta isso para alguém que não vai favorecer e nem te ajudar em nada. É só mais uma pessoa sabendo para colocar inveja no seu negócio. E não sou eu que falo de inveja não, tá, irmãos? É a Bíblia. A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos. Então existe inveja sim. Vai pensando que não é, que não tem. Então você não guarda segredos. De repente a sua empresa, o seu negócio, até o nome da sua empresa, logo, é um segredo. Ainda não está em evidência, você ainda não colocou no mercado. Aí você vai lá e fala. Eu não sei se isso é coincidência ou não, mas as pessoas que eu conheço que chegaram em mim nos últimos tempos e falaram para mim que falou antes, não deu certo. Então não tem nada a ver com misticismo isso aqui não. E não foi por falta de falar também não. Tem necessidade da aceitação, isso também é ruim. Porque de repente você fala assim, olha, se alguém falar que o meu produto é bom, eu saio e vou vender. Se alguém falar que o meu segmento está dando muito dinheiro e eu vou ter sucesso, aí eu vou. Irmãos, uma coisa é a aceitação, outra coisa é você ter baixa estima. Vocês lembram da história de segunda-feira passada da Sarah Beckler? Irmãos, você imagina se ela tivesse ouvido as coisas se ela tivesse guardado aquela reunião que ela foi, que só tinha homens, e falando, de onde você tirou essa brilhante ideia, querida? Isso daí nem começou e já faliu. Irmãos, nunca, essa palavra é nunca mesmo. Nunca deixe ninguém falar que aquilo que você quer fazer ou está fazendo não é relevante. Alguém vai se beneficiar com esse negócio aí, pode acreditar. Seja para sorrir, seja um momento de alegria que ela vai ter, seja um problema que ela vai sanar. Hoje em dia, para alguém falar que você está no caminho certo, te desejar boa sorte, é bem difícil. Então já começa a entender que a aceitação já nem existe, nem coloca isso na sua mente. Família, amigos, cônjuge. Só se Jesus falar para você que não é. Nunca tem atitude, sempre tem dúvida. A dúvida sempre vem antes. Você conversa com a pessoa sobre o negócio dela, ela apresenta uma coisa boa do negócio dela. As outras 9 é dúvida. Levanta a mão aqui, quem tem mais dúvida do que... Afasta as pessoas boas que estão à sua volta. Eu abri um parênteses aqui. Aonde entra isso aqui, ó? Afasta as pessoas boas que estão à sua volta. Quando você não tem postura empresarial. Quando, pegando o gancho do anterior, quando você fala demais. Irmãos, as pessoas sempre vão estar observando você e seu negócio. Você não percebe.
não vai perceber todas as pessoas. Algumas você vai, outras não. E por incrível que pareça, essas que você não percebe, normalmente são as pessoas que poderiam fazer algo por você. E aí a sua falta de postura. Então, se você é uma pessoa que a pessoa olha pra você e fala assim, essa pessoa, ela até tem um negócio legal, ela até é relevante, mas olha como que fala, olha como que se expressa, olha como critica as coisas dos outros. Tem que ser corajoso para levantar a mão aqui, hein? É o falar demais, irmão. Resumindo de uma maneira mais bonitinha falando, é o falar demais. É aquela história, né? A pessoa que gosta de ficar no meio da fofoca, ela só esquece que quando ela sair dali, ela vai ser o assunto da vez. Porque você planta a fofoca, você vai colher a fofoca. Tenta legalizar o que Deus não legalizou. Isso é sério. Sabe aquela história do eu vou dar um jeitinho, quando tiver um tempo eu faço isso da maneira certa, eu resolvo essa questão aqui. E quando nós falamos disso aqui, tem a ver com aquilo que nós já falamos desde o início, irmãos. É você pagar tributos, é você pagar quem você deve, é você negociar com quem você sabe que você está em falta. Então você quer legalizar isso, mas Deus não legalizou nada, você está quebrando princípios. Deixa para lá coisas das quais você deveria lutar. Irmãos, às vezes tem pessoas que acreditam mais no seu negócio e em você do que você mesmo. As pessoas reconhecem tanto que você tem talento e aquilo que você faz é bom, só você é a única pessoa que de fato sabe que não acredita de verdade nisso. Tem alguém aqui assim? E eu sempre falei isso e sempre vou falar porque eu passei por isso também. A validação, né? A gente só precisa prestar atenção nesse negócio, vocês que levantaram as mãos, porque assim, ó, não precisa muita coisa para nos desanimar quando a gente somos assim. Eu não sei, posso estar errada, mas de tudo que eu já fiz na minha vida, tem uma em especial que hoje eu falo assim, eu poderia ter permanecido ali. Poderia mesmo. Mas em algum momento eu entrei nisso aqui, ó. Deixei pra lá mesmo. Então, eu não acho que isso é uma coisa para ignorar, porque isso, pelo menos no meu caso, me tirou do jogo, né? E isso é validação, viu, irmãos? Isso é raiz emocional, viu? Dá espaço para tristeza a ponto de destruir você emocionalmente. Eu conheço empreendedores que voltaram a ser CLT porque aconteceu exatamente isso aqui, ó. Ele, de fato, ele tinha problemas emocionais dentro dele, ele levou isso para a empresa, ele levou para o empreendedorismo, ele levou. E ele deixou de sonhar e voltou a sonhar o sonho de uma outra pessoa. 14ª, fica se comparando com as outras pessoas. A grama do vizinho é mais verde que a minha. O mesmo segmento, eu conheço alguém que faz a mesma coisa que eu e ele faz melhor. Ele fala melhor, ele distribui melhor, ele faz melhor. A comparação, ela existe muito no meio do empreendedor. No meio existe, gente. A concorrência está aí. Você só não pode deixar que esse sentimento de comparação, ela te diminua, sabe assim? Eu estava conversando com uma pessoa agora e eu falei para ela me contou uma história, eu falei, olha que legal isso que você está me falando, olha como a concorrência ela é boa. Ele falou, engraçado, a concorrência me ajudou. É o copo meio cheio, meio vazio, né, irmão? Você olha o copo, aí você vê se a concorrência é ruim. Quando alguém fala pra mim que ter concorrência é ruim, sabe como eu olho pra essa pessoa? O que ela faz não é bom. Ela não se garante de forma alguma. Então ela tem medo de entrar alguém no circuito e quebrar ela.
Ela nem consegue imaginar que às vezes vão ter pessoas que nem vão ser atendidas por ela ou comprar o produto dela ou o serviço dela por causa da empresa, sabia? Por causa de você. Tomara que seja, viu, irmãos? Porque tem um negócio aqui que eu vou falar para vocês que eu achei maravilhoso para nós levarmos para a vida. E o 15º é: esse aqui entra como... Esse aqui eu falo que é o mais importante porque ele entra dentro dos princípios de Deus. Se do 1 ao 14 você quiser ignorar, vamos lá. Só que se você tiver que guardar e acreditar de todo o teu coração, seria esse aqui. E esse é tão sério. Não pede conselhos a quem pode ajudar. Ao final, a quem pode ajudar. Não é conselhos para o vizinho no Facebook, para uma pessoa que nem sabe do que você está falando, de uma pessoa que tem inveja de você. Pede conselhos a quem pode ajudar. A Bíblia não fala para você pegar conselhos com qualquer pessoa. A Bíblia manda você pegar conselhos com sábios. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 19, 20 e 21. Ouve o conselho e recebe a instrução. Olha que interessante. Primeiro você ouve o conselho e desse conselho vai vir uma instrução. Vai vir o que você precisa fazer e como. Para que sejas sábio nos teus dias por vir. Olha que interessante. Nos teus dias por vir. Quer dizer o quê? Você planeja algo para você executar esse algo, ó, sem pressa, sem desespero, sem para ontem. Essa frase para ontem não existe para empresário, irmãos, nem para empreendedor, para ontem. Entendeu? Então, olha como a Bíblia é maravilhosa, nos teus dias por vir, ou seja, você tem um plano, você quer empreender, você quer construir algo, então peraí. Então você pega o conselho, ouve o conselho, pega a estratégia desse conselho, porque é ele que vai te dar sabedoria nos dias que estão por vir, os dias que você vai executar isso. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, se você quer empreender em algo, nós já falamos sobre isso, não é só para você, não é só você que ganha, não é só você que é o beneficiado, é aquela história, Luiz, eu já consegui o meu valor que eu gostaria de receber por mês. Olha, minhas contas estão pagas, minha família está tudo bem. Para mim, eu parei aqui. Então, você é egoísta, você não pensa no outro, nem nas pessoas que você precisa pensar. E não necessariamente, irmãos, a sua família só não, viu? Porque se você é bênção onde você estiver, para as pessoas que te conhecem e para as pessoas indiretamente que você também não conhece, mas que vão ser beneficiadas de alguma forma pelo que você faz. Então, assim... É algo que nós já ouvimos, né? Uma árvore, ela faz sombra, ela serve de ninho e ela serve de alimento. Pergunta, o ser humano faz ninho na árvore? Não, é para o pássaro. A sombra, qualquer pessoa pode ser beneficiada? Pessoas e animais? Sim. Comer do fruto? Também. Conseguiu pegar esse negócio? Você vê que a natureza ensina como nós devemos agir. O seu negócio não pode ser bom só para você. Não é só você que pode ganhar. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem ele tem muitos propósitos, mas é Deus.